E o governo Lula decidiu encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, que foi criado em 2019 e era uma das prioridades do MEC, o Ministério da Educação, na gestão de Jair Bolsonaro. O formato propõe que educadores civis fiquem responsáveis pela parte pedagógica, enquanto a gestão administrativa fica sob o comando de militares. O anúncio foi feito por meio de ofício, enviado às secretarias de educação do país, e o encerramento do programa deve ocorrer até o final do ano. A decisão foi tomada em conjunto pelos Ministérios da Educação e da Defesa. O documento diz que haverá a desmobilização do pessoal das Forças Armadas dos colégios e a implementação gradual de medidas para garantir o encerramento do ano letivo dentro da normalidade. Em nota técnica, o MEC alega que o programa induz o desvio de finalidade das atividades das Forças Armadas, invocando sua atuação em uma seara que não é sua expertise e não é condizente com seu lugar institucional no ordenamento jurídico brasileiro. Após o anúncio, o deputado bolsonarista Ubiratã Sanderson, do PL, chamou a decisão de golpe na educação e afirmou que a iniciativa teve viés ideológico. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar também disse que atuará no Congresso para que o projeto seja restabelecido. Vamos acompanhar. Acompanhamos indignados uma ação do Ministério da Educação pondo fim ao regime das escolas cívico-militares Brasil afora. Isso é um verdadeiro absurdo, um ataque à sociedade brasileira. Isso sim é um golpe direto na educação, um projeto maravilhoso que estava sendo levado adiante com a participação da sociedade brasileira como um todo e, mesmo com os pontos positivos, o governo Lula, o Ministério da Educação, num viés de preconceito, num viés ideológico apenas, na esquerda irresponsável, buscando atender interesses partidários e ideológicos e não interesses da sociedade brasileira. Por isso, vimos com muita indignação o fim das escolas cívico-militares e vamos trabalhar aqui no Congresso Nacional para que esse projeto, que é de interesse nacional, seja restabelecido. E o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, também reclamou nas redes sociais da iniciativa do Planalto. Abre aspas, a decisão revanchista do governo do PT ao optar pelo encerramento do programa das escolas cívico-militares no Brasil não pode ser esquecida. Essa gente tira das crianças a maior riqueza, um ensino de qualidade. Tira das crianças a oportunidade de construírem um futuro melhor, baseado em uma proposta pedagógica que abarca a formação conteudista junto da formação moral e cívica, gerando melhores cidadãos para o país. Cadê a união e reconstrução? Só vejo destruição, fecho aspas. Ele está aludindo aí ao slogan do governo Lula, de união e reconstrução, questionando, dizendo que só vê destruição. Greve, você tem opinião formada sobre escolas cívico-militares? Agora, o fato é que, sendo boas ou ruins, de acordo com o juízo de cada um, não se teve muito tempo para avaliar o resultado, né? Exatamente. É um experimento que tem 4 anos só, né? No final do ano passado, o Ministério da Educação do Bolsonaro soltou uma pesquisa que mostrava que tinha coisas muito boas e que tinha outros aspectos em que as escolas não tinham nada de extraordinário. O que era muito bom? Segundo a pesquisa divulgada pelo MEC do Bolsonaro no ano passado. Sim, essas escolas, em grande parte, foram implementadas em lugares onde as escolas eram depredadas, havia nível de violência entre aluno e professor muito alto, ou seja, eram lugares onde a educação estava muito degradada, a escola estava muito degradada, né? Então, quando você vai ver o efeito dessas escolas, melhorou a relação da escola com o seu entorno, melhorou o relacionamento das famílias com a escola, dos alunos com os professores, digamos assim, que elas tiveram um efeito de pacificação de maneira geral, no lugar onde elas foram implementadas. E tinha um nível de satisfação da ordem, se eu não me engano, de 75% das comunidades que tinham essas escolas. As pessoas estavam gostando. Isso não significa que o ensino fosse melhor. Isso que o Hamilton Mourão falou, uma escola de ótimo desempenho educacional, não era melhor do que a média das escolas brasileiras. Pela amostragem daquela pesquisa, era inclusive um pouco pior. Ou seja, é um experimento com resultados misturados, né? Então, o que me chamou a atenção nessa liquidação sumária
do tal experimento das escolas cívico-militares, e quando você lê o parecer técnico, Felipe, você não tem uma linha sequer sobre os resultados das escolas. Eles não falam sobre índice educacional, eles não falam sobre índice de violência, se cresceu ou se diminuiu, eles não falam, não tem nada. O deputado Sanderson tem razão. A argumentação que está no parecer que embasou a decisão do governo é, sim, ideológica. Tá? Agora, escola cívico-militar é um experimento educacional comprovadamente maravilhoso, ia revolucionar a nossa educação? Você não tem evidências para dizer isso. Você não tem evidências para dizer isso. Nesse momento, depois de 4 anos, olha, não dá para saber. O que dá para saber, e daí eu acho horrível também, é que sim, as escolas cívico-militares tiveram um componente de serviço do Bolsonaro aquilo que eu chamei até já de sua base sindical, que são os militares, porque os caras estavam ganhando uma graninha boa. Exatamente, era esse ponto que eu queria abordar, aproveitando, porque esse programa das escolas cívicos militares tem por base ali a disponibilização de pessoal das Forças Armadas pelo Ministério da Defesa, remunerados pelo MEC. Tá? Então, entre 2020 e 2022, a gente está falando então de 3 anos, né? 2020, 2021, 2022, portanto, a partir ali do segundo ano do governo Bolsonaro, os 3 últimos anos do governo Bolsonaro, o orçamento previsto pelo MEC para o pagamento de militares da reserva chegou a 98 milhões de reais. Estou com um dado aqui na minha frente que o Estadão publicou hoje. E nesse ano, 2023, a previsão é de que o Ministério da Defesa arque com outros 86 milhões de reais. Então, você tem 98 milhões de reais que estão indo aí para os militares da reserva que são alocados ali pelo Ministério da Defesa. Porque muitas vezes a gente vê todo esse discurso de disciplina, ordem é melhor do que a educação petista, etc. Não é para fazer juízo sobre o resultado. A gente está com essa dificuldade de avaliar com base em evidências os resultados. Mas que há um interesse financeiro de militares nesse projeto, há um interesse financeiro de militares nesse projeto, e havia, durante o governo Bolsonaro, a tentativa sempre de se associar à imagem das Forças Armadas, porque é uma instituição, ou era, né, porque se desgastou um pouquinho, de muita credibilidade no Brasil ainda. Quando a gente via as pesquisas dos últimos anos, antes do Bolsonaro chegar ao poder, tinha mais credibilidade, talvez ainda tenha, mas pode ser menor, do que o Congresso Nacional, do que o Supremo Tribunal Federal. Então, o Bolsonaro também, por isso, sempre quis colar sua imagem no Exército e também para afetar ali um poder que a gente viu em todas essas articulações de uma eventual intervenção militar, não digo nem para os atos golpistas em si, mas até como uma forma de intimidação, de não mexam comigo, que é o meu exército está aqui comigo. Ele fala, meu exército, a minha PF. Então, tem esse componente aí nas escolas cívico-militares. Agora, o Ciro Gomes, até durante a corrida eleitoral, ele falava que, olha, não interessa muito na política você ter esses projetos de educação, porque o resultado de uma mudança na educação se vê depois de 25 anos. Quer dizer, aí deu o exemplo lá do Ceará, onde eles fizeram isso 25 anos atrás, está começando a dar agora e tal. Sempre essa defesa que fazem daquelas mudanças que ocorreram lá na educação cearense. Então, você não tem ali um marketing, um outdoor para a eleição seguinte, quando você mexe aí. E durante os governos do PT, o Brasil continuou nos últimos lugares dos exames internacionais, né? Se a gente pegar o PISA aí de 2015, né, cujo resultado veio em 2016, eu tinha até falado mais cedo no rádio, acho que está aqui ainda, o Brasil ficou na posição 63 em ciências, 59 em leitura, 66 em matemática, isso de 70 países. Quer dizer, isso é 2015, final do governo PT. Dilma Rousseff foi empichada em 2016. Eles tiveram 14 anos no poder e o que eles entregaram foi isso aí. Então, acho que nenhum dos lados tem muito a mostrar, né, nesse campo. Muitas vezes o Lula fica falando de números, tantas universidades, mas e o resultado qualitativo? Isso ainda falta muito. O Wilson Lima tem um bastidor quentinho, pode contar para a gente?
Eu tenho bastidor quentinho sobre essa história das escolas cívico-militares, ô Felipe. A bancada do PL na Câmara, eu acabei de ser informado disso, eles já estudam apresentar um novo pedido de impeachment contra o Lula, tá? Por conta dessa decisão de eles acabarem com as escolas cívico-militares. A argumentação da bancada, eu vou trazer para vocês rapidamente, é que essa medida teve um caráter meramente de perseguição, de desforra ou de preconceito pedagógico. Então, eles estão apurando aí vários elementos para fazer aí, provavelmente na semana que vem, ou já no retorno do recesso parlamentar, mais um pedido de impeachment do Lula, especificamente sobre esse caso das escolas, Felipe.